Olá, esse é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando um pouquinho sobre o patrimônio histórico tombado no município de Cubatão. Embora já tenhamos falado um pouco nesse assunto, hoje retomamos falando da relação desses monumentos. Quais são os monumentos existentes no município de Cubatão que são tombados pelo patrimônio histórico, principalmente pelo patrimônio histórico do município? E antes de falar um pouco desta lista, ou seja, quais são os monumentos tombados, vamos falar um pouco sobre o conceito de preservação do patrimônio histórico. Existe um termo que as pessoas usam muito e a maioria das pessoas não entendem exatamente o que ele significa. A palavra tombamento, um bem tombado, igreja tal tombada, o prédio que abrigou a primeira escola tombada. E são terminologias que muitas vezes não são bem entendidas. A palavra tombamento vem de registro. Foi utilizada inicialmente em Portugal quando a relação dos bens históricos daquele país era registrado na Torre do Tombo. Daí, passar a palavra tombamento significar o registro dos bens preservados. E esse tombamento se dá nas diversas esferas de governo, tanto no município, quanto no estado, quanto no país. Nos municípios, cada município possui o seu órgão de preservação do seu patrimônio. Aqui, no caso, em Cubatão, existe o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, CONDEPAC. No âmbito do estado, existe o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E no âmbito federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Cada um destes órgãos preserva os seus monumentos de acordo com o seu grau de abrangência, de acordo com a sua importância, seja local, os monumentos, portanto, de valor histórico para cada município é uma atribuição dos conselhos municipais. Aquilo que tem valor histórico para uma região, o estado, o conselho do estado faz a política de preservação através do tombamento, ou aqueles monumentos de valor nacional, então aí uma atribuição do órgão federal. Em Cubatão nós temos monumentos tombados tanto pelo órgão do estado quanto do órgão municipal. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Não existe no município de Cubatão nenhum monumento tombado pelo órgão federal, pelo IPHAN, embora existam patrimônios passíveis de serem preservados através deste órgão que toma conta, vamos dizer assim, do patrimônio nacional. Também muitos já ouviram falar do termo patrimônio da humanidade. No Brasil existem monumentos que são considerados patrimônio da humanidade. E quem regulamenta, controla esse patrimônio da humanidade é a Unicef, que é um órgão das Nações Unidas. Então é isso, patrimônio histórico, patrimônios históricos são preservados pelos Conselhos de Defesa do Patrimônio, seja do município, do estado ou do país. E o patrimônio é dividido também em duas categorias. O patrimônio material, que é aquilo que nós podemos tocar, podemos ver, aquilo que geralmente se fala que é feito de pedra e cal, de cimento, né? Que são as igrejas, são os prédios históricos, são objetos móveis também, como obras de arte, quadros. Esses são o patrimônio material.
E o patrimônio imaterial, que hoje é algo que se preocupa muito no Brasil. A preservação dos costumes, das festas tradicionais, do modo de se fazer determinada receita, tudo isso faz parte então deste universo que é o patrimônio imaterial, também conhecido como patrimônio intangível. O município de Cubatão também possui patrimônios que podem ser considerados imateriais para o povo cubatense, embora ainda não exista uma relação de bens imateriais registrados como patrimônio cultural do município de Cubatão. No próximo bloco, então, vamos conhecer essa lista de patrimônio tombado existentes no município de Cubatão. Até já! Para viver, eu consumo. Podem achar que me limito a consumir coisas, mas não. Eu tenho um poder muito maior. Eu consumo informação. Eu compro causas, pela minha cidadania, por um mundo melhor. Minha maior força, a minha voz. Hoje sou mais consciente que ontem e exijo produtos e serviços melhores para hoje e amanhã. Mais transparência, sustentabilidade, saúde, conexão. Unidos somos fortes e nossas conquistas maiores. Abusou de um consumidor? Abusou de todos. Por uma causa justa, eu não fico calado. IDEC, eu compro abrigo. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural, tombado, patrimônio material, patrimônio imaterial, são conceitos que nós utilizamos aí na política de preservação da nossa história. Falamos agora há pouco que Cubatão possui uma relação de bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, CONDEPAC, e também monumentos tombados pelo Conselho do Estado, CONDEFAT. Começando então pelo patrimônio tombado pelo Conselho Estadual, nós temos o conjunto de monumentos da Serra do Mar. Esse conjunto foi tombado em 1972 pelo CONDEFAT, relacionando então os monumentos existentes no trecho de serra, construídos em 1922, quando a estrada foi pavimentada na gestão do presidente do Estado. Naquela época não se usava o termo governador, o Washington Luiz, que posteriormente foi presidente da República. Já existia naquela ocasião uma estrada construída através de lajes de pedra ou macadamizadas, como era utilizado o termo na época. E em 1922, o governador do Estado de São Paulo, o presidente do Estado de São Paulo, Washington Luiz, determinou que a estrada fosse pavimentada em concreto e fossem também construídos monumentos históricos alusivos à história do Brasil ao longo do trecho de serra. Começando com o monumento aqui de baixo, o primeiro, nós temos o Cruzeiro Quentista, que evoca o início do processo de colonização do Brasil. Logo em seguida, o Pontilhão da Raiz da Serra. Já no trecho da Serra, o Padrão do Lorena. Logo em seguida, o Rancho da Maioridade, como nós também chamamos de Casa de Pedra. Em seguida, o Belvedere Circular. E por último, o Pouso de Paranapiacaba. São esses monumentos que integram aí esse conjunto tombado em 1922 pelo CONDEFAT, tombado pelo CONDEFAT em 1972. Posteriormente, em 1985, o CONDEFAT ampliou o tombamento, abrangendo também o sítio natural. Então, portanto, toda a Mata Atlântica foi tombada no perímetro aí do estado de São Paulo. O CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, em 2005, reconhecendo o valor histórico desses monumentos e também reconhecendo o tombamento feito pelo órgão do Estado,
promoveu o tombamento ex officio, ou seja, o tombamento de reconhecimento elaborado pelo órgão do Estado, o CONDEFAT. Também é tombado como patrimônio histórico do município de Cubatão o prédio que abriga a Biblioteca Municipal, prédio construído em 1936 para sediar a primeira escola pública da cidade, posteriormente utilizada também para ser a sede da Prefeitura Municipal na década de 50. A biblioteca está instalada no prédio desde 1981. Temos também tombado como patrimônio histórico do município de Cubatão as telas do pintor Jean Luciano, e hoje expostas no saguão do Paço Municipal. Quem visitar o Paço verá as duas telas, encontro de Martim Afonso de Souza e João Ramalho no porto de Piaçaguera, e a tela Martim Afonso de Souza. No bloco cultural encontra-se a tela Menino Felipe. Essas três telas pintadas pelo Jean Luciano são tombadas pelo CONDEPAC também. Outro monumento histórico tombado pelo município é a locomotiva Renshaw 915, que está exposta no Parque Nelinas. Essa locomotiva possui uma história bastante interessante ligada aí à Primeira Guerra Mundial. Ela foi doada à Prefeitura de Cubatão em 1977, está exposta no Parque Nelinas desde essa época, hoje em estado bastante precário, necessitando de obras de restauro, que inclusive já foi iniciado anteriormente o processo de licitação, mas infelizmente o processo não prosperou e ela segue então necessitando dessas obras de restauro. Também tombado pelo município nós temos o Largo do Sapo, conjunto de casaril do início do século passado, mas que evoca o entorno geográfico, que é bastante importante para nós, porque ali estava sediado no passado o Porto Geral de Cubatão, onde nasceu todo o povoado de Cubatão naquele local. Outro monumento importante tombado como patrimônio da cidade é o cemitério israelita ou cemitério das Polacas, que foi restaurado na década de 90, posteriormente passou por um período de abandono e hoje passa por novas obras de restauro que estão promovidas pela Associação Cemitério Israelita de São Paulo. E em breve, aí, provavelmente no decorrer do mês de abril, esse importante patrimônio histórico do município será novamente entregue à comunidade para visitação. Também tombado pelo município está a imagem de Nossa Senhora da Lapa, a imagem original da nossa padroeira. Essa imagem ela provavelmente seja do século XVIII, não existe certeza com relação à datação, mas é uma peça importante para a história. Foi trazida de Portugal pelos jesuítas, os padres da Companhia de Jesus, que possuía na época grandes extensões de terra na cidade, a famosa Fazenda Geral dos Jesuítas, e que por uma questão de doação de terras coube aos jesuítas iniciar o culto à Nossa Senhora da Lapa em Cubatão. Também tombado as casas da antiga Vila Operária do Anilinas, conjunto de casas da antiga Vila Operária da fábrica que existia ali. Esses então são os monumentos materiais tombados no município de Cubatão. O município reconheceu no ano de 2010 a importância do grupo musical Rinascita como patrimônio imaterial. É o único patrimônio imaterial registrado pelo Conselho nessa categoria de patrimônio histórico. Portanto, nós temos aí registrados como patrimônio histórico do município 9 importantes monumentos. Isso não significa que não existam outros. Existem, por exemplo, as vilas operárias da Fabril e da Light, que precisam ainda ser preservadas através de um instrumento de proteção, que seja o tombamento histórico. Também a antiga passarela ferroviária
existente hoje na estação, ainda remanescentes da antiga São Paulo Highway, a SPR. Existem também outros prédios da memória ferroviária no município, que também precisa de um instrumento de proteção. E além de todo o patrimônio imaterial representados aí pelas festas populares, pela capoeira, por exemplo, que já é um bem tombado pelo IPHAN e que é muito forte em nossa cidade. Por hoje ficamos aqui, espero que tenham gostado e voltaremos com novos programas a respeito da nossa história. Até mais.